Olá, sejam bem-vindos à quinta aula dessa série de aulas, onde vou estar trazendo para vocês conteúdos sobre qualidade de vida e saúde, estratégias de emagrecimento low carb, cetogênica, carnívora, relação proteína-energia, estratégias para ganho de massa muscular. Lembrando que essa é a última aula antes do evento Low Carb é Vida e do lançamento também da comunidade Biz Evolution. Então, se você não se inscreveu ainda, é só clicar no link aqui embaixo na descrição deste vídeo que você faz a inscrição para o evento. Não deixe de sair daqui sem fazer isso, hein, gente? Então, para você que está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Andréa Biz, sou nutricionista há mais de 15 anos e estou aqui para ajudar vocês a melhorar a qualidade de vida. Então, vem comigo nessa jornada e vamos evoluir juntos em busca de uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Então, bom, antes de a gente começar, vamos aí se inscrever no canal, deixar o like e convidar pelo menos uns 3 amigos aí para participar da live com a gente, tá bom? Para a gente evoluir juntos, a gente ser seres humanos melhores. Ah, gente, aproveitando, o marido tá aqui, meu assistente. Ei, galera! Bom dia aí para vocês, estamos aqui do lado, qualquer coisa. Nós estamos aguardando aí, chama aí a galera para a gente começar já. Ai, tá quente. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre por que engordamos. Por que estamos todos engordando? Por que estamos engordando, gente? Será por quê, né? Tem pessoal que já me acompanha, sabe, né? Mas aí a gente vai dar um sacolejo em vocês hoje. Ops! Um sacolejo para a gente dar uma acordada aí em relação a essas coisas. Vamos botar aí. Bora lá. Mude a chave, deixe de ser um queimador de açúcar e passe a ser um queimador de gordura. Live. Estou chegando aí. Bom dia. Bom dia. Ah, Cássia Lindeza. Lu. Beijinhos de Portugal. Adoro. Acho tão fofinho. Eles têm hábito de falar beijinhos. Então, bora. Vamos começar. Para quem não me conhece, Andréa Biz, depois aí pode ficar à vontade de parar para ler. Quem não me segue ainda, gente, nos meus outros canais, tem aí ó, o Instagram, Facebook, o site onde você se inscreve para os eventos, para as coisas aí, para o Biz Evolution. E quem quiser me escrever ou mandar o WhatsApp, tá aí também meus contatos, tá bom? A aula anterior, que foi a 4ª aula, gente, nós estamos numa sessão de aulas, o pessoal que não está acompanhando, nós já estamos na 5ª. A anterior, que saiu do ar já hoje? Saiu do ar hoje, a gente falou sobre atividade física, dietas com baixo carboidrato e tal, foi top das galáxias. Quem não assistiu, perdeu. Eu fiz ela de novo, toda bonitinha novamente, porque ela teve mas deu tudo certo, ficou lindíssima. E o resuminho da aula anterior foi o seguinte: low carb e atividade física, a gente falou de certa adaptação e tal, direcionamento respiratório, vou lá de baixo para cima, hein? São cetonas, é só assim, ao contrário. Cetonas, como é que usa, como fonte de energia, a gente falou sobre a variabilidade entre os indivíduos, por que algumas pessoas, né, são aí os nossos cisnes negros, e o que o corpo faz com que o corpo escolha entre as fontes de energia, né, principalmente na atividade física, e a essencialidade dos carboidratos. Hoje nós vamos falar como e quando começamos a engordar, o vício nos alimentos, a indústria alimentícia e a mídia estão manipulando você. Eita, não gostei dessa história. E o modo armazenar e gastar. São os 2 modos que existimos. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas coisas. E no final tem o desafio do material da aula, que eu vou postar uma foto no feed, no Instagram, logo depois da aula.
e vocês vão lá comentar sobre a aula nele. E aí, dependendo, né, se vocês realmente forem lá, eu posso estar liberando o PDF da aula para vocês lá no canal do Telegram, tá bom? Mas só se vocês comentarem na foto lá no Instagram. Para quem não está no canal do Telegram ainda, depois da aula nós vamos deixar na bio, no link lá na bio do Instagram do evento Low Carb. Do evento Low Carb. Mas lá a pessoa tem acesso. E aí ela consegue achar lá o canal do Telegram também. Bora nós! Gente, botei umas fotos mais chocantes aqui, assim, de pessoas que... O que acontece? Há um tempo atrás, quase não se via pessoas com sobrepeso. Aí passaram a ser normal, passou a ser normal. De repente, apareceram as pessoas com obesidade. E a gente estranhou e tal, mas hoje passou a ser normal. E daqui a pouco, gente, super obesos vai passar a ser uma coisa normal também, mas normal não quer dizer que seja bom, que é o que a gente tem que ser. Por que está essa anormalidade? Né? Porque esses casos tão extremos, o que está acontecendo com o nosso planeta? O planeta está engordando, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a gente não quer que isso se torne normal, nosso novo normal. E eu trouxe imagens assim para vocês pararem um pouquinho realmente para pensar sobre isso, porque era uma coisa muito rara e hoje tá uma coisa que está aumentando, está ficando comum, está aumentando o número e não podemos deixar, porque a gente sabe da relação disso. Nós não estamos falando de estética, nós estamos falando de saúde. E na década de 30, se a gente pega ali uns registros, né, fotográficos, a gente vai ver que não era normal. Nossos avós, né? Da época dos nossos avós. Não está tão longe. E não era normal nem o sobrepeso. Olha aqui, um monte, que você pega, são diversos registros que a gente tem, né? De pessoas que tinham ali os seus pesos bem dentro da faixa do normal. E o que a gente comia naquela época? A gente comia comida. É o que a gente tinha na nossa fazenda, chegava na mercearia, né? O que a gente às vezes fazia dentro da nossa própria casa. Era isso, com carne na banha ali, ó, naquela panela de ferro. E era o nosso padrão de alimentação. Até as coisas que a gente tinha nos nossos quintais, tá vendo? Frutinhas, fresquinho, tudo fresco e natural. Então, a gente precisa, dessa época para cá, o que acontece? Mudou muita coisa. Então, para a gente ter uma noção de como que a gente não tem pensado lá para trás, né, para tentar resgatar o que acontecia naquela época da década de 30, dos nossos avós, que hoje não acontece mais, né? Perguntar aos avós quantas pessoas obesas eles conheciam quando eles eram mais novos. Quantas pessoas com pressão alta eles conheciam quando eles eram mais novos? Quantas pessoas com colesterol alto? Quantas pessoas diabéticas? Gente, diabetes, então, era uma coisa que... Nossa, não existia. Nossa, meu Deus. Era só em pessoas idosas, né? Hoje é muito comum. Aqui onde a gente está hoje no Bahrein... Aqui é difícil você não pegar uma pessoa que 50% da população. Que tem uns 40, 50 anos adiante e que não tenha diabetes. Pelo menos uma pessoa na família não tenha diabetes. Muito raro, muito raro. E Alzheimer? Meu Deus do céu, não sabia nem o que era isso. Essa é a doença moderna. Praticamente não se ouvia falar sobre isso. Então, assim, a gente está falando isso para a gente questionar, né? O que a gente anda fazendo, que a gente tem trazido esse monte de patologia.
ainda, lógico que todas essas patologias têm associação com o sobrepeso, a obesidade, e está associado também com nossos hábitos, nosso estilo de vida. Né? Na época, né, é lógico que a gente fazia mais atividade, andava mais, essas coisas, mas não era isso, gente, somente. A gente tinha mais contato com a natureza, a gente dormia cedo, a gente tinha hábitos diurnos, a gente comia comida de verdade, comida, não era esse monte de coisa que a gente tem feito hoje, diferente que a gente vai falar sobre isso. Então, né, o que mudou? Pegando a linha do tempo de trás para frente, né? De agora, na verdade, de agora para trás. De agora para trás. De agora para trás. Frente para trás. Hoje, né? E há 100 anos atrás, que foi na época que nossos avós estavam aí, na fase adulta. Minha avó estava na fase adulta uns 100 anos atrás. Pô, minha avó tem 100 anos. Não, ela já morreu. Ela era... Não, na época dos nossos bisavós. Pode ser. Na época dos nossos bisavós. Não é tão longe. Não. Então, nos anos 70, a gente sabe o que aconteceu. A gente estudou isso nas aulas passadas. Lembra que eu falei com vocês? Surgimento de pirâmide alimentar, de diretrizes que o governo começou a orientar a população, coma menos disso, coma mais aquilo, a gordura dos alimentos que vocês estão acostumados a consumir faz mal, né? E aí a gente começou a mudar o nosso padrão de alimentação. Tem aquela história também, né, da agricultura, depois veio da Revolução Industrial, essas coisas, mas assim, o que mais mudou foi exatamente esse marco. O que mais fez alteração foi esse marco. Foi a hora que eles começaram a divulgar e massificar, através da mídia que eles tinham na época, essas mudanças alimentares, que foi para dentro das casas da gente, com o surgimento da televisão, essas coisas, os adventos, né, da mídia que foram ficando mais, né, modernos. Veio chegando muito mais e mais e mais informação em cima disso aí, mas foi a partir desse momento. Então, por isso que a gente sempre está falando dessa pirâmide. Foi um marco divisor de águas na nossa história de saúde no planeta. E 1000 anos atrás? Aí, comparando agora, dividindo isso, né? Quanto que isso seria? Os 100 anos já ficou muito perto de hoje. Né? E essa história, o marco está lá pertinho do dia de hoje. Isso é para a gente ver que muitas vezes a gente acha assim que 100 anos na linha do tempo é muito, né? Muita coisa, mas tudo depende da referência, né? Do referencial. Então, quando a gente já coloca aí 1000 anos, você vê que 100 anos atrás já não é nada. Exato, exatamente. Principalmente em se falando de evolução humana. De evolução humana. Então, e aí, em 2000 anos atrás, olha lá, 1000 anos já ficou lá? Como que assim, nessa escala, vai ficando insignificante esses 100 anos atrás, né? Os anos 70 lá, já ficou lá dentro da bolinha. Já está dentro da bolinha do hoje, né? E os 10 mil anos, que foi a entrada da agricultura? Nossa Senhora! E a era paleolítica fazia parte da era paleolítica, mas não foi quando agora começou, não. Foi quando já era a era paleolítica. Porque assim, a era paleolítica, na verdade, ela começou mais ou menos né, há mais de 2000 anos atrás, mas ela... milhões de anos atrás, desculpa. Mas ela foi até ali a agricultura, que marca o início da era neolítica, que foi a entrada da agricultura, da Revolução Agrícola ali. Só que, assim, aquela escala ali, se a gente coloca, né, essa linha do tempo no nosso comportamento alimentar, o que a gente tem de registro, que é lógico que, dependendo de onde esses povos viviam, tinham diferenças, né, nos padrões alimentares. Mas, num geral, pelo que a gente conseguia encontrar de alimentos, né, a disponibilidade de alimentos para nós nessas épocas, nesses períodos, a dieta comparada hoje era totalmente low carb. Era uma dieta que tinha presença de gordura e tinha também um carboidrato muito baixo. A gente era basicamente caça, né? Então, era numa faixa de 18% o carboidrato da nossa dieta.
se colocar isso tudo dentro de uma média. E o padrão de hoje, no mínimo, as pessoas estão comendo 50%. Então, olha a diferença. E na agricultura, tá vendo aquele fio ali no finalzinho, onde está escrito hoje, mas o vertical, esse vertical ali foi a introdução da agricultura. Quer dizer, os 10 mil anos estão dentro daquela linha. Uhum. Né? Então, é nada. Os nossos genes, gente, são os mesmos dessa galera aí dos 2 mil anos atrás. 2 milhões. 2 milhões, toda hora eu fico falando. Milhões. É muito tempo. Então, quer dizer, nessa faixa toda laranja que você está mostrando aí, durante 2 milhões de anos a gente ficou consumindo baixo carbo. E aí, só lá, quando entrou a agricultura naquele hoje, deu um pico, foi para 50. Exato. Para cima, né? E, não, é muita diferença. Nossa. E, de repente, para nós, assim, foi muito rápido. Caramba. Então, ali, foi o que eu falei, da linha, é aquela linha ali que eu estava falando, tá, gente? Olha o zoom. Pegando ela e abrindo, né? Ali, a partir daqueles 100 anos que a gente falou, olha o comportamento da alimentação humana em relação aos carboidratos. Mas, gente, eu, Andréia, porque a gente pegou esses dados, né, já prontos. Mas André, eu ainda não colocaria exatamente só o percentual de carboidrato ali. Eu colocaria nesse balaio de gato aí, os industrializados como um todo. Os refinados, os óleos vegetais estariam inclusos. Então, por isso que não só carboidrato, eu colocaria também gordura ruim. A gordura industrializada estaria junto aí. Então, essa combinação horrorosa que a gente, né, acabou fazendo um monte de produto, é o que mais se come hoje, né, na verdade, a combinação de farinha, açúcar e óleo, que fez essa escala, né, de subir de alimentação ruim e de proporções energéticas ruins. A gente passou a consumir muito mais energia na dieta do que realmente nutriente. E os nutrientes realmente né, essenciais, eles acabaram ficando diluídos no meio desse tanto de energia que a gente estava ingerindo. Então, pergunte também para os seus avós quantas vezes eles comiam ao dia. Quanto de refrigerante eles bebiam. Quantos pacotes de açúcar eram consumidos por mês por eles. Se eles tinham hábito de comer sobremesa. Quanto de sorvete eles tomavam? Gente, isso não existia, essas coisas. Não era uma coisa muito difícil. Eles dormiam tarde, assistiam TV, nem tinha TV. Eles jogavam no celular, não tinha celular. Sabe, coisas que faziam a gente mudar nosso ciclo circadiano do sono, que está totalmente alterado hoje. Comportamentos modernos. Tudo mudou, a qualidade da alimentação, a quantidade de energia entregue, né, ingerida por nós, a qualidade disso, a nutrição caiu a partir de ingestão de nutrientes importantes, e eles não usavam protetor, eles só andavam de carro, andavam? Só andavam de carro. Só andavam de carro, eu queria perguntar o contrário, eles não andavam de carro, então assim, né, quanto comportamento alterado, né, somando a essa base que a gente sabe que tem uma influência muito potente em cima da nossa saúde. Então foram só 2 gerações, de lá para cá mudou muita coisa e com certeza o nosso corpo ainda não... Lógico que não adaptou ainda, porque... Não acompanhou essa agressão toda, né? Não, e sei lá se um dia estaremos adaptados a esses novos... coisas que foram absorvidas. Gente, tô vendo que tá vocês escrevendo aqui no YouTube. Essas aulas... obrigada, querida. Obrigada, chefe. Então, bora lá. E aí, né, veio essa história dessa pirâmide nos anos 70, né, com essa composição que vocês já conhecem. A gente está batendo isso aí direto. Com esse tanto de carboidrato ainda refinados, farinhas, pães, tá vendo? Olha a base, né? Massa, enfim. E ainda culpando, né, a batatinha e o aipim. Na verdade, isso aí já era consumido, só que, né,
dentro de um contexto totalmente diferente, de uma frequência totalmente diferente, e ainda comparando batata com esse monte de farinha que as pessoas estão comendo hoje, são carboidratos celulares que ainda têm ali, né, o envoltório das células para receber essas bolotas de amido, diferente desses acelulares que são as farinhas, né, que você acaba perdendo até parte de fibras, essas coisas que teriam uma certa proteção nessa parte de velocidade de absorção e quantidade absorvida. Isso aqui entrou depois, ó. Da atividade física, foi bem depois. Querendo compensar, né? Para compensar, porque a população não está seguindo a pirâmide. Não, está sim. A gente viu lá como que foi que mudou o consumo da população, né? A gente acompanhou naquele gráfico, lembra que eu mostrei, acho que foi na aula passada, né? Do comportamento alimentar, como que mudou, a gente passou a comer mais grãos e tal, essas coisas. Realmente mudou e conforme eles estavam pedindo. Aí falou assim, não, mas é porque vocês estão engordando, porque vocês são muito preguiçosos, não fazem atividade física, não estão gastando e são muito comelões. Então, quer dizer, a culpa é nossa. Não era as orientações deles, não, que estavam erradas. Então, o que está acontecendo? A gente tem passado mais tempo armazenando energia do que usando. Gente, usando não é sair para correr, ficar pedalando. Usando é deixar o corpo utilizar essa energia. Por que o ser humano estoca energia no corpo? Para usar no momento que não está consumindo. Mas que momento que eu não estou consumindo? Se as pessoas acordam e dormem e não param de comer nesse intervalo. Sabe? Só vão parar de comer enquanto estão dormindo. Do resto, é o tempo inteiro mastigando. Como é que vai fazer? Vai usar que horas? Durante o sono? Que balança é essa? Né? Não tem. Elas estão passando mais tempo armazenando, no modo armazenar. Lembra que eu ensinei para vocês nas aulas anteriores que a gente passa mais tempo no modo armazenar do que no modo gastar, e aí acaba que isso aí está acontecendo. Também estamos aumentando hormônios que promovem esse armazenamento e inibem a utilização, porque se tem uma coisa que controla o anabolismo no nosso corpo, o aumento de tecido é a tal da insulina. E se a gente está fazendo estímulo de insulina via alimentação e um estímulo exagerado, a gente está promovendo o armazenamento o tempo inteiro. E ainda, quando a insulina está elevada, que eu expliquei para vocês numa das aulas anteriores, quando a insulina está elevada, a gente inibe a lipólise, que é a quebra dos nossos triglicerídeos, a forma que a gente armazena gordura no nosso corpo, que é a forma bem eficiente de armazenar energia, para usar como fonte de energia quando não temos alimentos chegando, porque vivemos num ambiente escasso, afinal de contas, né? E a gente precisava ter essa capacidade de armazenar, porque se a gente ficasse muitos dias ou horas sem comer, a gente não estava aqui para contar histórias, se a gente não tivesse essa capacidade, né, de armazenar e ter um momento de usar. E aí, então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos armazenando mais do que usando, nós estamos estimulando hormônios que promovem esse armazenamento e inibem essa utilização. Está ocorrendo uma desregulação do controle do peso, porque a gente tem um controle via leptina, principalmente, que a gente está com aumento. Não é que a leptina está baixa, a gente está com excesso de leptina, só que ela não está funcionando como deveria, porque a gente está com resistência à leptina. Quando você tem muita gordura no corpo, obesidade, você começa a ter uma resistência à leptina, então você diminui a saciedade dessa pessoa. Ela passa a comer, comer, comer e não fica mais saciado. Então, é porque o processo de defesa do nosso corpo foi quebrado. Houve uma desregulação desse controle, que é um controle natural do nosso corpo. A gente tem essa defesa. A gente tem capacidade de armazenar, porque vivíamos num ambiente escasso e isso ajudava a gente na sobrevivência, mas hoje, como a gente tem oferta o tempo inteiro de energia, a gente não para de comer, a gente quebrou esse sistema. Porque a gente começou a comer alimentos que acabam desregulando isso aí, que é essa combinação de muita energia e pouco nutriente, que são os óleos combinados com as farinhas e o açúcar.
que são todos os refinados, industrializados. Então, outra coisa também que é a grelina, que como a gente está comendo muitas vezes ao dia, a grelina fica sendo estimulada o tempo inteiro, e aí isso só gera mais e mais fome. E também houve, o que está acontecendo ultimamente, é uma diluição da nutrição. Então, menos nutriente sendo ingerido e mais energia sendo ingerida. Então, estamos ficando obesos, porque temos muita energia estocada, e desnutridos, porque nós estamos ingerindo pouco nutriente importante. Estamos produzindo em grande escala obesos desnutridos. E nunca na história da humanidade a gente comeu tanto em quantidade e tantas vezes ao dia. A obesidade é um desbalanço entre o anabolismo, que é o armazenamento, e o catabolismo, que é o uso. O uso, como eu expliquei, é você deixar o corpo utilizar e parar de fornecer o tempo inteiro. É aquela analogia que eu fiz do celular para vocês, falando que a bateria precisa baixar e eu parar de botar esse telefone para recarregar na parede toda hora, né, no carregador. Ok? Vocês estão entendendo aí, gente? Então, bora lá. Então, esse desbalanço leva a inflamações no corpo inteiro, inflamações crônicas, que geram doenças. A maior parte das doenças hoje, né? Aí, ó, esse gráfico que eu estava falando, que o nosso comportamento alimentar, as comidas de origem animal começaram a diminuir por orientação do governo, desde 1970, que foi quando introduziram essas orientações, as diretrizes alimentares, e tem só diminuído, e ainda agora, com incentivo, né, das dietas veganas, vai continuar caindo, e é a parte da alimentação onde está a maior densidade nutricional. E também a maior saciedade, tá? Porque a combinação de proteína com gordura é a que vai gerar essa maior saciedade. Que não estou falando de macronutrientes, estou falando assim, dessa forma, dessa combinação, porque é o que se encontra nos alimentos de origem animal. É lógico que a gente sabe, se comer mais carninha, mais ovinho, você vai ficar muito mais saciado do que você comer um montão de folha, né? Estou falando que no momento você pode até ficar cheia, no momento você acaba de comer um pratão de salada, sabe? Mas 1 hora, 2 horas depois, você vai ter fome de novo, porque está faltando nutriente. A concentração de nutrientes nesses alimentos, estou falando que eles são ruins, não. Eles são interessantes, mas não tem a concentração nutricional dos produtos de origem animal, que vem só caindo, né? E os alimentos vindos das plantas têm só aumentado o consumo. E desde da década de 70. E não é que é ruim, gente, mas esses plant foods não é verdura e legume que as pessoas estão comendo mais. Elas estão comendo mais trigo, mais farinhas, mais açúcares. Tudo isso é vindo das plantas, tá? E óleos vegetais, que são inflamatórios e a gente já sabe, e cancerígenos. Então, junto com essas mudanças alimentares, está aí essa seta vermelha indicando, né, essa epidemia de obesidade, diabetes e fígado gorduroso. Então, para quando a gente vai avaliar a população, a gente usa essa metodologia de avaliação, que é o IMC, né? Bem comum para avaliar grupos. Avaliar grupo, quando a gente vai estudar nutrição ou na área de educação física, que a gente vai estudar um grupo grande, a gente usa esse porque é mais comum de ser utilizado. E ele classifica. Quando a gente fala de IMC, ele tem essa classificação do índice de massa corporal, que é o peso por altura ao quadrado, e joga todo mundo dentro, né, dessas classificações. Inicialmente, quando a gente começou a classificar as pessoas por esse índice, a gente tinha a magreza, o pessoal que estava normal, o sobrepeso e a obesidade, que era acima de 30, já estava com obesidade. Né? E ali mostrando que as pessoas que tinham
o sobrepeso já tinha um risco, né, relacionado com algumas doenças elevado. Só que com o tempo, as pessoas foram engordando tanto que eles tiveram que criar novas classificações. Obesidade leve, média e até obesidade mórbida. Isso não existia antes, quando a gente lançou esse índice. Tá? E aí a tabela de classificação vem só aumentando. Hoje se tem a obesidade severa, né? E obesidade mórbida e superobesidade. Também, mas daqui a pouco, gente, vai ter o acima de 60. Então, isso é para mostrar que antigamente, deixa eu aparecer aqui, pelo que eu entendi aqui. Bom dia, pessoal, para quem está chegando agora aí. Então, esse índice de massa corpórea está mostrando a evolução da população em relação à obesidade, né? Pelo que eu entendi ali, no primeiro quadrinho azul, era só até 30 a classificação. A obesidade era só até 30. Com o passar do tempo, o 30 já ficou tão comum que eles tiveram que classificar a obesidade mórbida acima de 40. Quer dizer, de 30 já foi para 40. Antes não existia 40. E não existia mórbida também. E aí, depois de mais um tempo, já foi para 50, superobesidade. E do jeito que a gente está caminhando, daqui a pouco nós vamos para onde? Pois é o que? Hiper, mega... Então é uma coisa a se refletir, você vê como é que eles tiveram que adequar a classificação dessa tabela em tão pouco tempo, porque a obesidade foi se tornando tão extrema que eles tiveram que arrumar novas classificações. Exato. E, gente, não podemos deixar isso se tornar uma coisa comum. Acho que a gente tem que mudar essa história. Por que que a gente está falando disso, gente? O aumento de 5 quilos por metro quadrado no IMC aumenta 10% de mortalidade por neoplasias, 20% de mortalidade por causas respiratórias, esqueci o S ali, 30% de mortalidade geral, 40% de mortalidade cardiovascular, 60% por doença renal, 82% de mortalidade por doença hepática. E aumenta 120% de mortalidade por diabetes do tipo 2. 5 quilos por metro quadrado no IMC. Gente, é muita coisa. Vocês olhando esse quadro, quer falar desse quadro? Vem você. Eu? Vem você. Ai. Isso foi para mexer com vocês aí. Agora eu quero ver a participação de vocês, hein? Nesse quadrinho aí, tá, gente? Nós colocamos 4 imagens, né, de corpo de mulher e a gente queria que vocês falassem aí nos comentários com qual delas vocês se identificam mais. Mas é para falar a verdade, hein? Ninguém está aqui para julgar ninguém, não. Isso aqui é para fazer vocês refletirem, né, sobre a qualidade de vida que vocês têm hoje. E nós estamos aqui justamente para poder, né, juntos, a gente tá se ajudando e evoluir e mudar isso aí. Então vamos lá, a chefe Débora Vetromila, ei querida, falou que ela tá 2. Eu conheço a Débora já foi mais do que 2, mas agora ela tá 2. Ela falou que ela estava com 125. Débora emagreceu muito. A história dela é fantástica. Mas quem aí? Vamos lá, gente. A Rose falou que ela é 3. Alguém fala... Quem? 74. A Lu. Falou que tá na 1. Que show. Tati é mais gorda. A 4? Tá, então fala aí agora, mostra para elas o que esse quadrinho quer dizer. A primeira, ela é um MC 26, que é o tal do acima do peso. 2. Já tem um risco elevado. Gente, com sobrepeso ou acima do peso, a gente já tem risco elevado. Fala sério, essa 1 aí é o sonho de muita gente. É o sonho de muita gente. Porque a gente já acha que é normal. Sim, a gente acha que é normal. A gente está falando.
Porque assim... A 2 aí já é normal. Sim, porque mas é comum a gente ver pessoas assim. O IMC 31, obesidade grau 1, que o risco já é alto de patologias, essas doenças modernas, de mortalidade, de tudo isso, gente. O outro, o 3, é o MC 39, que é obesidade 2, que é um risco muito alto. Gente, vocês se cuidem, gente. E MC 45 é essa última, é a obesidade 3, ou seja, risco iminente. Qualquer momento já. Então, gente... Ainda bem que é só mulher. Edilson, você tinha que ter falado, viu? É lógico que você não ia ficar de biquíni ali, né? Mas dá para ter uma noção. Tá, mais de 2 pessoas nos Estados Unidos, mais de 2 em 3 tem sobrepeso, ou seja, quase 3, né? Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Mais de 1 em 3 é obesa. Americanos. No Brasil não está tão diferente. 60% da população tem sobrepeso. E 1 em 4 é obeso. Gente, nós estamos caminhando para ficar igual aos Estados Unidos. Em breve, se a gente não se cuidar. Esse quadro eu mostrei em uma das aulas para vocês, a evolução desde 1994 até 2015, daquela pesquisa sobre a população que eu vou mostrar já também seguinte, mas mostrando a obesidade e o diabetes aumentando nos Estados Unidos. Quanto mais escura a cor, é a maior concentração de pessoas que têm essas patologias, tanto obesidade quanto diabetes, tá? E olha como que já estava em 2015. Hoje, então, o negócio, eu acho que não tem nem laranja mais, acho que é tudo vermelho. E aí a pesquisa lá, que eu também comentei numa dessas aulas, sobre o efeito do sobrepeso e obesidade em 195 países, observado, né, por 25 anos. E aí a escala, né, de crescimento, tanto em crianças, que é o gráfico do lado esquerdo, quanto em adultos, que é o gráfico do lado direito. Gente, as crianças... Tudo ficando obeso. Tudo ficando obeso. E aí, mostrando os dados dessa pesquisa, né, que no mundo, 107 milhões de crianças estão obesas. Isso em 2015, nós estamos em 2021. Uhum. 603 milhões de adultos obesos, mais mulheres do que homens. Desde 1980, duplicou o número de pessoas com sobrepeso e obesidade em 73 países, 4 milhões de mortes e 120 milhões de casos de doenças crônicas. Doença cardiovascular, diabetes, problema renal, câncer, distúrbios musculoesqueléticos, todas essas patologias. Dados mais recentes, pesquisa do IBGE 2020. O número de obesos com 20 anos ou mais de idade, mais do que dobrou no Brasil entre 2003 e 2019. O número de mulheres obesas é 50% maior do que nos homens. Para cada 2 homens obesos, temos 3 mulheres. Mais da metade da população está com sobrepeso. 60% obesa, que significa mais ou menos 96 milhões de pessoas. Dessas pessoas com sobrepeso. 1 em cada 4 pessoas está obesa, ou seja, 41 milhões de pessoas. A prevalência de excesso de peso aumenta com a idade. É lógico, né, gente? Com o passar do tempo, a pessoa continua com os hábitos, o vício e ainda aquela desregulação toda que a gente explicou um pouquinho antes, né, do controle de peso, vai só piorando. Processo inflamatório vai piorando, a fome vai aumentando, o controle da alimentação piora, né, ela passa a comer muito mais, a capacidade dela de caber alimento, até nesse próprio estômago que é elástico, aumenta, tanto que as pessoas que fazem bariátrica, o estômago são enormes, eles fazem a redução
e que esse estômago, depende, se a pessoa não muda o hábito alimentar, ele volta a aumentar de tamanho novamente, a pessoa volta a engordar 2 anos após. É uma observação que vem ocorrendo muito. E a estimativa para 2025 no mundo é de 2,3 bilhões de pessoas obesas. População atual, a gente tem quase 8 bilhões. Gente, é muita gente. 1/4 da população mundial terá obesidade. Não é uma coisa para a gente se preocupar, né? Obesidade, hein? Não é sobrepeso, não. Quais são, provavelmente, os maiores responsáveis pelo aumento de peso? As mudanças no ambiente alimentar e os nossos sistemas alimentares. Maior acessibilidade, maior disponibilidade, maior oferta e mais marketing. A gente tem alimentos, onde que você for tem comida. Onde você for, você enfiou uma moeda numa máquina, vai sair alguma coisa. Comida não, né, gente? Algum produto comestível, rico em energia. Mas por que a gente perde esses controles, gente? Esses alimentos, essa combinação de high sugar e high fat foods, são altamente viciantes. A gente tem aí, saiu na Forbes alguns anos atrás, alimentos ricos em açúcar e gordura estimulam o cérebro da mesma forma que as drogas o fazem. O neurocientista Dr. Joseph Schroeder. Olha lá, pesquisas mostram que a cocaína e a heroína são menos viciantes do que os biscoitos Oreo. Novas evidências, no The Lancet saiu, novas evidências dizem, e sim, junk food é 8 vezes mais viciante do que a cocaína. Sobre esse vício em alimentos, né? São alimentos altamente processados, que fazem a perda do controle sobre o consumo, o uso continuado, apesar das consequências negativas, que é das falas da Amber, né? Que mesmo ela querendo parar, ela vendo, né, que ela precisava, ela não tem controle sobre isso. E incapacidade de diminuir o consumo, apesar do desejo de fazê-lo, somente com essa combinação desses industrializados, refinados, combinando carboidratos com gordura industrializados, que são todas essas coisas que a gente conhece. Todos nós olhamos essas imagens, já provamos alguma vez, temos memórias de paladar de tudo isso, tá? Dá vontade de comer, realmente, são deliciosas as combinações e perdemos o controle sobre o consumo de tudo isso. Infelizmente, são drogas. A gente tem que enxergar isso como algo que deve ser mantido sob extremo controle. E o vício, gente, é uma questão evolutiva, tá? A gente vivia num ambiente escasso, precisava se alimentar e ter capacidade de fazer reservas e ter vontade de buscar esses alimentos nessa escassez para que a gente conseguisse se manter vivo, para que a gente conseguisse evoluir, né, e se manter. Compreender que o cérebro reproduz esse padrão natural automaticamente é o primeiro passo para entender o que acontece dentro de você. Então, por que a gente persegue o prazer? Por que ele dura tão pouco, esse prazer? E mesmo assim a gente quer tanto. Que a gente come um doce, a duração desse prazer é tão pequeno e assim, é tão rápido, mas mesmo assim a gente quer de novo, por causa da dopamina. A indústria e a mídia, elas entenderam isso muito bem, né? Que o químico do prazer e o químico da recompensa, né? Tem um estudo, gente, que fizeram com macacos, né, que eles colocam um suco pro macaco, né? O macaco ele prova um suco pela primeira vez. Aí dá um pico de dopamina, que ensina ao macaco que aquilo é prazeroso e que ele deve obter mais daquele suco no futuro. Então, ali mostrando o picozinho de... energia e os animais precisam encontrar energia na natureza. Na natureza, para manter sobrevivendo. Exato. Porque assim,
o que a gente, nós como seres vivos no planeta, animais, a gente busca no ambiente matéria e energia para manter a gente vivo, né? Então a gente vai sempre buscando uma combinação de alimentos que sejam nutritivos e, ao mesmo tempo, que provém para nós energia. Então, é uma maneira da gente continuar sobrevivendo. Então, isso gera em nós a busca novamente por aquilo ali, para que, né, a gente conseguisse se manter vivo. Então, a dopamina ensinando ao macaco que aquilo é prazeroso e que ele precisa buscar aquilo ali de novo. Então, esse pico, ele dura exatos 1/3 de segundo. Aí, no ponto A ali, o macaco, ele aprendeu a antecipar o prazer. Então, assim, era um estudo... Na segunda fase, né? Na segunda fase do estudo. É um estudo que acende uma luz, aparece o suco, o macaco bebe o suco e ele tem o pico de dopamina. Depois, a luz acende de novo na segunda fase do estudo e só da luz acender, o macaco ele já libera ali, ó. Ele nem bebeu o suco, só da luz acender. É igual nessas imagens que você mostrou ali atrás, muita gente só de ver já deu água na boca. Já deu água na boca e já deu o bico de dopamina, só de você visualizar, já antecipando aquele prazer que você vai sentir. Porque você já sabe que dá prazer, entende? Então a luz acende e o macaco já antecipa o pico de dopamina antes mesmo dele enxergar o suco. Só que aí, quando ele bebe o suco, o cérebro já não dispara nenhum sinal de dopamina. Só ele já disparou antes. Engraçado, né, nosso corpo? Aí a luz acende de novo na terceira fase e a dopamina dispara. Só que ele não tem o suco, eles não colocaram o suco para o macaco. E aí o que ocorre? Tem uma queda bem forte dessa dopamina. Ou seja, no começo, a primeira vez que você vai comer alguma coisa assim muito saborosa, você tem um prazer intenso. Se você continua comendo, essa coisa perde o prazer. É mais simbólico, que é a luz, do que o prazer em si. Você vê que ele toma o suco, mas não tem mais pico. Exatamente. Mas depois, quando você retira, você já tem ali uma dependência. Aí vai entrar a depressão, ansiedade, todos os sintomas relacionados a essa queda da dopamina. Então, evolutivamente falando, o que é necessário para que um ser vivo ele prospere na cadeia evolutiva? Né? Comer, a gente se alimentar para se manter vivo e reproduzir, né? Então, o animal ele vai precisar sentir prazer em comer e fazer sexo. Mas o prazer não pode durar. Por quê? Para manter o animal sempre em busca daquilo que é necessário para a sua sobrevivência, que é comer e reproduzir. Então, todos somos afetados por essas forças. É natural, é uma questão evolutiva. A questão é termos consciência desses instintos primitivos para aprendermos a lidar com eles. A gente precisa, né? As dicas. Comece desligando esses gatilhos gradativamente, substituindo as recompensas por experiências agregadoras de fato. Tipo, tô com vontade de um doce, né? O cérebro, porra, é doce. Eu falei assim, não, vou fazer uma outra coisa no lugar, que me dê prazer também, mas que seja algo que me agregue. Vou ouvir uma música que me relaxe, uma música, sei lá, que me dê alegria, vou dar uma volta com o meu cachorro, vou ligar para uma amiga, um outro prazer, bota um outro prazer, uma outra ação que gere um prazer que não esteja ligado a uma dependência química de um alimento que não vai te agregar em nada. Na verdade, você está só te adoecendo e aumentando o seu vício, né? Então, observe o que te gera ansiedade. O autoconhecimento precisa existir em todas essas coisas na nossa vida. Não coma logo após acordar, espera, observa a sua mente enquanto você não dá a ela o que ela quer. Apenas observe. Não tenha chocolate em casa, que é uma das coisas que as pessoas têm mais descontrole. Troque a rotina em casa.
aquela que te leva ao chocolate, sabe? Naquela hora de sempre. Sempre naquele momento, aquela coisa que faz gerar isso. O hábito. Cada gatilho leva de 3 a 5 meses para ser reduzido ou até se extinguir. E faça uma coisa de cada vez. Preocupe-se mais em fixar uma mudança simples do que em incorporar trocentas mudanças ao mesmo tempo. Então, observe as armadilhas que a indústria alimentícia e a mídia promovem todos os dias por terem o conhecimento de como funciona o nosso cérebro. Conhecimento, gente, é poder. E qual é esse conhecimento que a indústria tem? É o tal do bliss point, que a gente chama de o pesquisador, né? Vou falar, o ponto de êxtase. Pesquisador de mercado e psicofísico americano, Howard Moskowitz. Ele chamou isso de ponto de êxtase, ou o ponto em que os níveis de sal, doçura e textura eram percebidos pelo consumidor como ponto ótimo de otimização do paladar. É um ponto do ápice. Também tem o bliss point do açúcar, que é o ponto de felicidade, uma referência da indústria para a quantidade perfeita de açúcar em produtos que nos farão não apenas gostar deles, mas querer cada vez mais. Isso é uma frase do Michael Moss. Eu tinha colocado figurinha. A foto do livro dele, eu esqueci, que eu tinha atualizado no outro PDF. Mas tá bom. E outra coisa, voltando. Do Michael Moss. Aí, ainda falando sobre o Bliss Point. Para as empresas, todo o processo é voltado, existem pessoas responsáveis para criar esses paladares, elas são pagas para isso, pela indústria alimentícia, para encontrar o ponto de êxtase de um determinado alimento, que é a proporção de 3 ingredientes, que é o sal, o açúcar e a gordura. O termo ponto de felicidade, ou bliss point, foi cunhado no final dos anos 90 pelo pesquisador de mercado e psicofísico americano, o Howard. O problema, gente, é que nosso controle normal da glicose, ele ocorre do seguinte: chegou um monte de glicose na corrente sanguínea, o nosso corpo ele tenta manter uma homeostase, ou seja, tudo em equilíbrio. Chegou muita glicose na corrente sanguínea, o pâncreas vai e libera o quê? A insulina, para mandar para nossos locais de reserva e diminuir a glicose no sangue novamente. Lá naquele pontinho lá, deixa eu ver se eu consigo passar o mouse aqui para vocês verem. Nessa partezinha aqui, ó, que a glicose ela normaliza no sangue de novo, porque o excesso que estava aqui no sangue, o pâncreas liberou insulina pelas células beta aqui do pancreáticas, armazenou no fígado como glicogênio, no músculo como glicogênio e nos nossos adipócitos como gordura, triglicerídeos. E aí normalizou no sangue. Quando cai a glicose demais no sangue, o pâncreas vai e libera glucagon desde que a insulina esteja, né, baixa, para a gente quebrar os nossos estoques e normalizar a glicose no sangue de novo. Só que essa parte de baixo aqui, gente, nessas pessoas está totalmente desregulado. Por quê? Porque elas passam o tempo inteiro com a insulina estimulada, que eu mostrei para vocês na aula passada e eu vou falar de novo para vocês já já. Então, ela não consegue regular isso aqui de volta. Toda vez que a glicose dela cair aqui no sangue, vai gerar aquela urgência de comer de novo para chegar a glicose no sangue para normalizar de novo. Então, ela passa o tempo inteiro nesse estado aí, ó, de armazenamento. Que é isso aqui, ó. Insulina elevada, a gente fica no modo armazenar. Insulina baixa, a gente está no modo gastar. Só que como a gente come várias vezes ao dia, essa parte vermelha, gente, é a insulina sendo mantida elevada pelas escolhas. Imagina ela comendo açúcar várias vezes ao dia. É açúcar de manhã e entre as refeições. Ela falou que tem que fazer lanchinhos, né? E chegando açúcar toda hora, e mais açúcar, mais carboidrato, o tempo inteiro. Ela vai passar o dia inteiro com insulina alta, o dia inteiro no modo armazenar. E na hora que essa insulina começa a baixar, que é à noite, que ela parou de comer, parou de chegar glicose, parou de chegar açúcar, ela
começa a usar um pouquinho reserva, mas olha, o equilíbrio entre armazenar e o gastar dela está muito ruim, não tem equilíbrio, né? A balança está caindo muito mais para o modo armazenar. E mesmo que ela diminuísse aí a quantidade de refeições que ela faz no dia, né, ela ainda ia passar pelo estímulo alto da insulina, ela ia passar muito mais tempo aí armazenando, porque essa insulina ia demorar mais para cair. Mesmo fazendo 2 refeições, por conta da composição da dieta, que eu já expliquei isso para vocês nas aulas anteriores, né? E aqui mostrando de longe aí entre elas, é lógico que é muito mais vantagem você diminuir o número de refeições, mas ainda é desvantagem quando a gente fala de composição da dieta. Não adianta eu sair tacando açúcar em tudo, né? E mantendo aí, porque o estímulo da insulina, nesse gráfico aí à esquerda de vocês, quando eu como carboidrato, é muito maior do que quando eu como proteína ou quando eu como gordura, né? Vocês veem o estímulo da insulina como é muito maior. Então, comparando uma dieta de 3 refeições, que é ainda alta em carboidrato e baixa em gordura, a uma dieta que é baixa em carboidrato e tem um pouco mais de gordura, né, que é essa de baixo aí, esse gráfico de baixo, olha como eu consigo acessar muito mais as nossas reservas, porque eu paro de ter essa insulina elevada o tempo inteiro. A gente não engorda comendo comida de verdade. No máximo, se a gente subir de peso, porque o nosso corpo é favorável ao acúmulo para ajudar a gente na sobrevivência, tá? 2, 3 quilos, no máximo 5. Agora, pessoas para chegarem a aumentar 30, 40, 50, 100 quilos só com a combinação de óleo, açúcar e farinha. Gente, começa limpando a sua alimentação. Primeira coisa. Pelo básico, açougue, peixaria e feira. Não tenha medo das gorduras naturais dos alimentos. Coma somente com fome, não tem que comer tantas vezes ao dia. Deixa o corpo usar essas reservas. Está cheio de estoque. Quando é que vai vir o inverno para você dar um tempo para esse corpo e deixar ele utilizar? Né? A gente passa o verão caçando, com disponibilidade de frutinhas, de vegetais, né? Mas cadê o período de inverno, que era a hora que a gente não tinha mais acesso a esses vegetais, que era difícil caçar, e a gente passava por períodos de escassez? Não, a gente não passa mais por período de escassez. Então, a gente precisa começar a controlar. Comer somente quando tem fome, saciou, parou. E aí fazer o quê? Uma pirâmide alimentar mais saudável. Que essa seria, né, para eles. E que, na verdade, uma alimentação mais baseada em vegetais de baixo amido. Até tem um vegetal com amidozinho ali, mas não é a base, só aquilo. Tem presente no meio de outras coisas, de carnes, de peixes, ovos, né, as frutinhas ali mais selvagens, né, que são as berries, até tem pera, mas olha como que ela está lá em cima da pirâmide, sabe? Os queijinhos, umas verdurinhas, as nozes lá no topo, um tiquinho, mas a base mesmo, né? Tá vendo? É a diferença. E excluir da nossa vida esses grãos, cereais, né? Não ter que ter a base de batata. A base é da combinação com ter uma batata. Eu estou falando, a gente fala muito de batata, gente, porque aumentou muito o consumo de batata frita, né? Que é a parte industrializada e da combinação de alguma coisa que fosse mais rica em amido, misturada ainda com a fritura, né? O óleo inflamatório. Então, por isso que a gente está sempre pontuando, mas a batata ela não é culpada das pessoas estarem obesas hoje. A batata frita pode ter um percentual muito maior, né, de responsabilidade em cima desse aumento de peso na população. Mas não foi ela sozinha, né? Não, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada do tal do hambúrguer, do refrigerante. Hoje até em pizzaria a rodízio, você vê o pessoal oferecendo, passando com aquelas bandejas cheias de batata frita antes, para ajudar ali a saciar as pessoas e elas, né, comerem mais disso.
Então, a dieta low carb, quando a gente fala, o que eu como na dieta low carb? Eu nunca ouvi falar sobre essa estratégia, o que é isso? Gente, primeiro traduzindo para o português, né? Dieta baixa em carboidrato. O que a gente come nela? Carnes de todos os tipos, de todos os animais comestíveis dentro da nossa cultura, ovos, os embutidos artesanais, porque a gente sabe que tem menos química, né? Verduras e legumes e frutos, que são exceção, tirando os tubérculos e as frutas doces, que elas, né, a gente sabe que a gente hoje alterou demais as nossas verduras, e hoje elas estão muito ricas em carboidratos, amido e frutose, mas, assim, dependendo do grau de saúde dessa pessoa ou do grau de doença dela, ela vai precisar ter um controle aí desses tubérculos e de frutas doces, dependendo do que a gente precisa corrigir nessa pessoa, de como está o metabolismo da glicose nela. Então, não é para todo mundo que vai precisar retirar tubérculo ou fruta doce da dieta, mas algumas pessoas vão se sair muito bem com a retirada desses vegetais e frutas durante um período, pelo menos estrategicamente, tá? E aí o exemplo seriam folhas, pepino, repolho, brócolis, cenoura, beterraba, esse tanto de variedade que a gente tem, né? E algumas frutinhas de baixa frutose aí. As gorduras naturais dos alimentos, que a gente nunca deveria ter parado de consumir, tá? Que nunca foi maléfico para a nossa saúde, que quando recomendaram a gente retirar essas gorduras naturais dos alimentos, a gente acabou também reduzindo o consumo das proteínas, que era a parte mais nutritiva da nossa dieta, e a gente passou a consumir mais de fontes de energia pobres em nutrientes, que eram os refinados aí, e os cereais, os grãos, que virou base de nossa dieta. Na verdade, a gente começou a plantar essas coisas para nutrir os nossos animais, na época que a gente começou a se estabelecer, parou de ser nômade, e a gente precisava nutrir esses animais que a gente ia consumir, e extrair deles alimentos, né, como o leite para fazer produtos, os queijos, os iogurtes, essas coisas, para criar esses animais a gente começou a plantar grãos, e os excedentes começaram a virar produtos alimentícios e base da nossa alimentação. Enfim. E os lácteos fermentados, que também são saudáveis, para a maioria da população é bem aceito fermentado, né? O kefir, o iogurte caseiro, os queijos curados, os gordos, né? E creme de leite, a nata, dá para utilizar. Algumas pessoas têm uma restrição severa, né, de intolerância, e aí elas precisam ficar isentas disso aí, mas não haveria um déficit, ela tem um problema, ela tem déficit de lácteo. Não existe isso. O ser humano ele consegue nascer e desenvolver, e crescer e reproduzir sem ter a necessidade de estar consumindo isso aí. E o que a gente evita, né, numa dieta low carb como base, como nutrição e saúde industrializados, né, logicamente, que é o que a gente está crucificando aqui o tempo inteiro, né, que são os refinados e os óleos vegetais industrializados, grãos e açúcares, e os tubérculos e as raízes, né, porque são mais ricos para muitas pessoas, para ficar low carb a dieta realmente, a gente evita, e as frutinhas doces. Então, o emagrecimento, gente, para um emagrecimento sustentável, é algo que vai acontecer, assim, gradativamente, que a gente não engordou da noite para o dia. São emagrecimentos que vão ocorrendo e vão melhorando a autoestima da pessoa. Isso aí é exemplo de pessoas que participaram de grupos com a gente, né, ao longo do tempo. Está lendo aí o que o pessoal está escrevendo? E como traz alegria na nossa vida, a gente vai ficando mais autoconfiante, até nossa relação com a família, com o marido, nossos relacionamentos com os filhos, com a sociedade, com os nossos colegas de trabalho, todas as nossas relações vão mudando quando a gente passa a ter mais autoconfiança, a gente acreditar na gente mesmo. O processo de emagrecimento, ele é um processo que ele precisa a gente precisa passar por ele, porque é através de todas essas mudanças de comportamentais, mentais,
que a gente vai se tornar um ser humano que é capaz de ter sucesso em outras coisas na vida também. Não só a se tornar um ser humano magro, saudável e manter isso, a gente precisa se tornar essa pessoa que vai conseguir manter isso. Então, o processo de emagrecimento, como diz, né, um amigo nosso, não emagrecer não é só perder peso, emagrecer é performar, é você se tornar uma pessoa capaz de ser sucesso em todos os aspectos da sua vida. Se amar, né? Porque o leite está fora, se é alimento de verdade. Não, ele não está fora. É que na low carb, se você for calcular a quantidade de carboidrato no leite, em relação à proteína, ele é quase uma fonte dos dois ao mesmo tempo, porque ele não chega a ser uma fonte de proteína, ele é uma fonte de carboidrato. E ele pode deixar a dieta mais rica em carboidrato, dependendo da quantidade que as pessoas estão tomando, etc. E o leite, querendo ou não, as pessoas não estão tomando do leite direto da vaquinha. Esse leite, ele está bem... se for tomar que pelo menos seja um leite da roça. Um leite da roça. Bem gordinho, né? Bem gordo. E a maioria das pessoas não tem aceitação mais. A perda da enzima lactase, elas têm dificuldade de fazer o processo de digestão por conta de toda essa inflamação causada pelos alimentos industrializados que elas vêm consumindo. Então, essa mucosa intestinal está alterada, há uma perda dessas enzimas, a perda da capacidade de fazer digestão desses alimentos, então tem causado muito mais não aceitação por maior parte da população, né, o leite, e por isso que ele não é colocado ali. E quando você fermenta, que você diminui o número da lactose, que é esse carboidrato presente você acaba tanto tornando esse leite, esse produto derivado do leite, né, mais low carb, porque você diminui a quantidade de carboidrato presente, mas também ele se torna mais interessante pelo processo fermentativo, mais aceitado e digerível por esse organismo. E por que, afinal, a gente tem que emagrecer? É só estética? Não, porque a gente se importa com saúde, a gente se importa em ter autonomia, né, poder ir e vir a hora que quiser, fazer o básico, né? E a gente se importa também com longevidade, porque eu quero ter vida plena e eu quero isso para vocês também, né? Envelhecer sem limitações, sem ter que depender de uma pessoa para cuidar da gente. A gente não sabe quem é que vai cuidar da gente, se essa pessoa vai cuidar com carinho, com amor, a hora que a gente precisar, da forma que a gente gostaria de ser tratado, a gente não sabe. Quem é que vai estar, né? E você vai virar um peso para quem? Então, ter morbidades e gerar sofrimento. E não só por isso, porque a obesidade por si só, ela é inflamatória. Ela também vai impactar na sociedade, no sistema de saúde, na própria família, vai trazer sofrimento para tudo isso e sobrecarregar todas essas partes. E pelo ela ser inflamatória, ela é também deletéria, ela encurta a vida, ela gera doenças e gera dependência. Ela gera incapacidade funcional, redução da qualidade de vida, redução da expectativa de vida, aumento da mortalidade e aumento da morbidade, da incapacidade das pessoas. Então, por que eu devo me preocupar com essa parte de inflamação? Que eu falei que a obesidade por si só ela é inflamatória. Porque as doenças que mais matam hoje, elas são inflamatórias, são crônicas e de fundo inflamatório. A inflamação crônica a longo prazo, você se mantém inflamado o tempo todo. Porque o processo de inflamação, gente, é um sistema de defesa nosso. Faz parte, quando você corta, você gera um processo de inflamação no lugar que vai gerar adaptações ali para tratar aquela região e fazer uma recuperação de tecido. E esse processo inflamatório vai fazer defesa para que não haja invasão de bactérias, porque é um canal aberto, né? A gente tem a pele como defesa, a gente tem barreiras no nariz, a gente tem pelinhos, é uma parte respiratória de defesa para não ter a entrada de bactérias. A gente tem defesas químicas no nosso estômago, a acidez é uma forma de uma barreira para não entrar bactérias para dentro do nosso organismo. Só que quando a gente corta, por exemplo,
a gente expôs e as barreiras foram todas transpassadas. Se entrar uma bactéria forte ali, patológica, ela pode gerar um processo inflamatório tão exacerbado que ele pode matar a pessoa se ela não tiver uma defesa boa. E uma dessas defesas é o processo inflamatório. Então, não é que toda inflamação é ruim. A própria musculação gera um processo inflamatório que é benéfico para gerar uma adaptação àquele processo que foi gerado ali, que vai trazer benefícios, tornando você mais forte. Só que a inflamação crônica, né, sistêmica, ela vai gerar patologias. Então, a obesidade aumenta o risco de insuficiência renal crônica, osteoartrose, câncer, diabetes tipo 2, apneia do sono, esteatose hepática, hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, doença da vesícula biliar, pancreatite aguda, refluxo, asma, infertilidade, disfunção erétil, SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, dificuldade de engravidar, veias vericosas, hemorroidas, disfunção cognitiva, demência, doenças psiquiátricas. Tudo isso é fruto de maus hábitos. A sociedade está doente, o mundo está doente. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. E é genético isso? Ah, mas a pessoa é porque a família toda é obesa. Eu não tenho culpa de ser obesa. É genético. Você pode ter a genética da obesidade, mas nunca ser obeso. Você pode ter uma dificuldade maior do que as pessoas que nunca foram gordas na vida. Mas não quer dizer que é porque você tem o gene e não tem mais solução. Não. Você pode ter a genética. A genética, ela é a arma, mas quem puxa o gatilho é o ambiente que você expõe esses genes. Ou seja, o estilo de vida. Vamos mudar o mundo mudando o nosso próprio corpo e a nossa própria vida, com as nossas escolhas. E acabou! O que a gente aprendeu hoje? Antes de você terminar, quer dar uma olhada aqui no... Tem um pessoal falando com você aqui, rapidinho. Bom dia, Nutri. Estou com uma cólica horrível e minha alimentação é limpa. Qual exercício devo fazer para me ajudar a aliviar essa dor? Cláudia. Então, tem que investigar. Precisa... A alimentação limpa, gente, para algumas pessoas vai significar uma coisa, para outras outra. Pode ser que ela tenha ingerido alguma bactéria numa verdura, que contaminou, alguma bactéria patológica que invadiu através de um alimento que estava contaminado. Pode ser que esse intestino estava já irritado por conta de uma alimentação pregressa. Pode ser um monte de coisa. Pode ser medicamentoso, pode ser... Tem que investigar melhor. Tem que investigar. Né? Vai no médico e procurar fazer a avaliação mais clínica e certinha. Cassiana falou que está recomeçando reeducação. Está em dúvida se come mais ovo e carne, receosa com legumes. Até que ponto os fitatos prejudicam? Tem uma artrite psoríase. Então, artrite, psoríase e o estômago reduzido por bypass. Então, o fato de você já ter a artrite e psoríase, você precisaria passar um tempo numa dieta bem low FODMAPs, ou seja, com quase nenhum vegetal. Eu faria uma carnívora durante um período, com carnes e ovos, e depois ia introduzindo um a um vegetal para observar qual a aceitação do teu corpo, porque ele está num processo de inflamação intensa, tá? Primeiro, tratar essa inflamação de forma urgente. Mas procura um nutricionista para te ajudar a fazer isso. Por que pessoas que fazem dieta tradicional, comendo coisas integrais de 3 em 3 horas, emagrecem mais rápido do que quem faz Quem falou? A gente tem 60 ensaios clínicos randomizados mostrando a vantagem de uma dieta low carb no emagrecimento comparado a uma dieta low fat. É porque você conhece alguém que teve um resultado mais rápido, mas não significa que seja melhor, porque a gente tem evidência de que não é. O que acontece é o seguinte,
você não vai deixar de emagrecer. Emagrecer. Não é dieta que você come de 3 em 3 horas pouco. Só que é muito mais fácil emagrecer comendo até a saciedade sem passar fome. E ainda com alimentos que são mais saborosos. O que muitas pessoas erram na low carb, elas podem não estar emagrecendo, é que elas não comem porque estão com fome, elas estão comendo porque estão com vontade de comer. E aí, em qualquer dieta que você comer porque você está com vontade, você não vai emagrecer. Geralmente a dieta tradicional de 3 em 3 horas para emagrecimento, ela é muito restrita em calorias, em quantidade, a pessoa come com frequência, mais pouquinho. O que vai acarretar isso? Redução do metabolismo basal e a perda de massa magra. Então, assim, você até perde mais peso, mas você não está perdendo gordura. Só gordura. Então, vamos finalizar? Então, o que você aprendeu? E o impacto da pirâmide fez na nossa saúde, que não precisamos comer de 3 em 3 horas, não precisamos ter medo das gorduras. Você foi da outra. E vocês aprenderam o excesso de... Não, é da outra. Tá bom. Vocês aprenderam hoje, tá? Eu vou lembrar, calma. Esse daí foi da aula passada. Pode tirar, bota lá no outro. O que vocês aprenderam hoje? Que a gente começou... Por que a gente está engordando? Porque a gente começou a trocar aquele alimento de comidinha de verdade que a gente tinha na época dos nossos avós, mudamos nossos hábitos, a gente começou a ter mais estresse, a gente começou a ter menos contato com a natureza, a gente começou a comer coisas mais industrializadas, ricas em energia, com baixo nutriente, a gente desregulou nossos controles de fome e saciedade e a gente passou a comer muito e com muita frequência comidas, assim, produtos alimentícios comestíveis ricos em energia e pobres em nutrientes. Desregulamos toda a parte hormonal, de insulina, leptina, de grelina, e a saciedade foi embora, a fome aumentou. Aprendemos sobre o vício. Aprendemos que essas combinações foram muito bem estudadas para que gerassem realmente o vício. Nosso cérebro ele tem essa necessidade de buscar prazer para a nossa sobrevivência, só que acabou que isso, com essa descoberta através da indústria, né, de química, estudos químicos, criaram alimentos que, né, nos tornou viciados. Descobrimos que a indústria e a mídia, por deterem esse conhecimento, eles manipulam a população totalmente, então fazendo a gente acreditar que a gente pode comer com moderação e a gente vai ter controle e é só a gente se mexer, que a gente... Só que as pessoas que estão ficando obesas, o que elas menos querem é se mexer. Por quê? Porque está tudo desfavorável para isso, ela está toda inflamada, ela está com... O sono está desregulado, todo o sistema dela hormonal, cortisol está lá em cima, ela já não dorme direito, então tudo está desregulado, não favorecendo com que ela queira se mexer, que ela queira fazer atividade física, que ela menos quer fazer atividade física. Né? Então, é tudo isso aí que aconteceu e esse foi o resumo da nossa aulinha de hoje. E para se cuidar não é tão difícil, né? A alimentação, você falou lá sobre, por exemplo, a low carb, o que a gente pode estar comendo dentro desse tipo de estratégia. Alimentos naturais, né, íntegros, fácil, prazeroso, gostoso, não tem restrição, não tem quantidade, comer até a saciedade, então... Exato. Então, gente, uma das coisas, assim, uma das dicas, assim, foi fechando, que é mais importante e onde vocês vão conseguir a maior quantidade de nutrição na dieta aumenta a proteína da dieta de vocês, vocês vão acabar aumentando, por consequência, nutrientes importantes, complementa com os vegetais, né, e come só quando tem fome. Pronto, é simples, é preto no branco. Vocês vão começar a emagrecer e vão começar a diminuir processos inflamatórios, e é só resgatar o que é natural nosso, sabe? Vou aparecer aqui para falar do desafio do material da aula. Não vamos embora agora não, que é rapidinho, só para fechar. Vocês ficaram aí até agora. Esse material todo aí, tá? Ele vai estar disponível para vocês lá dentro do grupo do Telegram, em formato de PDF. Mas, para isso, nós vamos postar essa foto aqui agora lá no Instagram da Andréia, tá? Do desafio do PDF.
vocês precisam ir lá fazer uns comentários do que vocês acharam dessa aula. Lembrando que essa aula é a última aula antes do lançamento do evento Low Carb é Vida. Que é semana que vem. Semana que vem. Chama todo mundo aí, ó. Eu acho que vai ser feriado, né? Nada de vídeo. Não. Eu acho que vai ser feriado, né? Feriado, parece que... gente, sexta-feira que vem é feriado aí. Se for feriado, não tem desculpa para não assistir a aula. Tem que assistir todo mundo a aula, que vai ser top. Lembrando que essa aula, assim como as outras, das outras semanas, vão ficar disponíveis apenas por 7 dias. Depois a gente vai remover essa aula do ar. A aula da semana que vem, ela nem vai ficar no YouTube. Ela vai ficar só lá na página de inscrição do evento Low Carb é Vida, que nós já vamos subir o link aí na bio para vocês do Instagram. Agora, vamos fazer o post e vamos colocar o link lá de volta para vocês se inscreverem no evento Low Carb é Vida, onde vocês vão aprender a diferença entre a dieta paleolítica e a dieta low carb. E também vão aprender conceitos sobre a dieta low carb baseada em comidas de verdade. Vocês também vão ver, através de pesquisas científicas, como a dieta low carb promove perda de peso, não apenas em pessoas com sobrepeso, mas também em pessoas com obesidade severa. Então, muita gente aí entrando numa cirurgia bariátrica, mas podia estar tentando fazer uma dieta primeiro, né? Primeiro se não fizer mudança de hábito, vai voltar a engordar de novo. Não adianta fazer tem que passar pelo processo. Tem que se tornar aquela pessoa. Não adianta querer o atalho. Cortar caminho nunca deu certo. Não. Você vai saber como a dieta low carb auxilia no tratamento e reversão do diabetes tipo 2. Então, quem tem aí na família, a gente sabe que hoje tem muita gente com diabetes, uma doença que atualmente se torna tão comum e que podia ser facilmente evitada com uma alimentação adequada, fácil e prazerosa. O link, nós vamos botar lá daqui a pouco o link na bio. Assim que acabar a live, nós vamos fazer o post do desafio do PDF, do material, e subir o link para vocês se inscreverem no evento. Ao se inscrever no evento, vai ter o botão lá para vocês irem para o canal do Telegram. Mais uma coisa, gente, chama a família, chama os amigos, chama a galera que vocês querem ajudar, que está precisando ouvir coisas novas, né, para sair da caixinha. É gratuito, não tem que pagar nada. Então o evento é de graça, é só chegar lá e curtir. Você vai aprender também no evento como que a restrição de carboidratos tem um impacto mais favorável na síndrome metabólica comparando com a dieta tradicional. Tá vendo? Quem estava falando da dieta tradicional aí, não é... Low carb não é só emagrecimento. Low carb tem vários outros benefícios para a saúde de forma geral. E é uma estratégia sustentável, diferente desse lance de ficar comendo pouquinho com horário pré-determinado. A gente não é agenda, a gente não é calendário, a gente não é relógio. Nossos ancestrais não marcavam a hora que ia comer, não pesava alimento, não contava caloria. Então, a gente não tem que fazer isso. Vocês viram no começo dessa aula. Milhões de anos evoluindo assim, para em 2, 3 gerações a gente estragar tudo. Então, isso não é verdade. Sai fora dessa. Você também vai ver como a low carb melhora a resistência física em relação a rendimento, estoques de energia, estabilidade, foco e concentração. E nós vamos lançar a Comunidade Biz Evolution. Gente, vamos evoluir juntos. Vamos evoluir juntos. O que é essa comunidade? A comunidade é onde os vídeos de todas essas aulas vão estar lá disponíveis em uma plataforma, tudo bonitinho, com os materiais das aulas, organizado para vocês acessarem com facilidade, sempre que vocês quiserem. Tá? O que vai ter lá na comunidade Biz Evolution também? Vocês vão ter acesso a uma comunidade exclusiva no Facebook, onde a André vai estar enviando conteúdos exclusivos e vocês vão poder interagir. Dentro dessa comunidade a gente vai se falar, vocês com ela e nós entre nós. Mas o que vai ter lá na comunidade Biz Evolution? Também vai ter um canal exclusivo do Telegram, que não é esse agora que vocês vão entrar, não.
É o da comunidade. É o da comunidade Biz Evolution, tá? Onde a gente vai estar enviando material, vai estar lembrando dos dias das próximas aulas. Beleza? Beleza? É isso? Tá, e assim, a comunidade, ela não tem só as aulas que a gente deu. As aulas que a gente vai dar também, porque a gente vai continuar fazendo aula. Isso. Eu vou fazer aula sobre jejum, eu vou fazer aula sobre cetogênica, eu vou continuar fazendo aulas explicativas com gráfico, com modelos, com fotos ilustradas, e ensinando vocês de uma forma mais didática sobre alimentação, sempre, o tempo inteiro. A gente vai falar de outras coisas também, de comportamento, de atividade física, mas a gente está sempre... A comunidade é como se nutrindo. Fosse um grupão. É um grupo, tem os grupos que eu fazia de um mês, então, é como se fosse um grupo enorme, o ano inteiro. Você vai fazer anuidades, né? E aí você fica ali com a gente o ano inteiro grudado, porque se a gente tiver num ambiente com pessoas que estão fazendo a mesma proposta que você, é muito mais fácil ter sucesso. Lógico. E a gente precisa estar com pessoas que pensam da mesma forma. É material de qualidade. Tudo que o André vem trabalhando esses anos todos. Carnívora aí, também. Nós vamos já estar organizando tudo bonitinho para colocar lá dentro da comunidade. Então, ali vocês vão aprender, depois vocês vão caminhar aí com a vida de vocês tranquilamente, sabendo o que vocês estão fazendo, sem terem mais dúvidas. Falar nisso, então, pode deixar as dúvidas. Cássia, a gente vai o preço. A gente vai falar Vamos lançar lá. Gente, pode live. Ficar tranquilo, porque é uma coisa assim, completamente acessível. Pode ficar despreocupado. Nós vamos lançar lá. Com carinho por vocês. Aê, fechou? Fechou? A comunidade será só o filé. Filé. Só nós, a nata, só a nata. Só quem está disposto a performar, né, André? É isso aí. Tá bom, gente? Fechou, galera? Muito obrigada pela presença de vocês. Nossa. Mas então, é isso. Muito obrigada. Valeu. Ó, beijão. Nos vemos lá. Vamos mudar o link. Vamos fazer o post agora. Vamos mudar o link lá. Inscrevam-se, vão para o canal do Telegram lá com a gente. E semana que vem estaremos de volta. Beijos. Cadê? Deixa eu lá também.